Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Reinaldo Santana, substituindo provisoriamente o professor de redação, professor Moisés, tá? Então, como ele precisa se ausentar, eu vou assumir a turma por algumas aulas e enquanto eu assumo a gente vai tentar ver da melhor forma esse conteúdo, né? Esse conteúdo que a gente tem para ver. Então eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho, espero que vocês gostem das aulas, absorvam o conteúdo. E, sobretudo, se não absorverem, tirem dúvidas, né? Porque a gente está aqui justamente para ajudar vocês da melhor forma nesse período tão complicado, né? De estudar na pandemia. Mas, enfim, a gente está levando da melhor forma que a gente pode levar e espero que vocês aprendam da melhor forma que vocês podem aprender, beleza? Então, dando seguimento ao nosso primeiro conteúdo, na verdade, comigo, né? Primeiro conteúdo comigo, a gente vai ver um gênero textual, né? Que se chama artigo expositivo, galera. Bem, para início de conversa, vocês vão ter esse assunto, artigo expositivo, no livro didático de vocês, nas páginas 55 até 60. Cada tipo textual tem suas características e seus formatos, sempre com objetivos diferentes, né? De forma resumida, no texto expositivo, o foco é a informação e o objetivo é apresentar algo ao leitor. Então o artigo expositivo ele é um texto que ele vem trazer algo, ele vem debater algum tema junto com o leitor, né? Ele vem expor algo que esteja acontecendo, seja no clima, seja na ciência, seja na política, seja na sociedade. Então ele vai expor algo, beleza? Com uma linguagem simples, compreensível ao grande público, o principal objetivo do artigo expositivo é informar. Olha, eu até destaquei essa palavra. Informar é a palavra-chave do artigo expositivo. Informar seus leitores, procurando tornar acessíveis informações sobre temas, muitas vezes complexos. Então, olha, com uma linguagem simples. Por que eu destaquei linguagem simples? Porque, vejam bem, se esse assunto ele vai expor um conteúdo, expor um assunto, expor algo, ele vai expor a um público, certo? A alguém, ao público direcionado ou não, ao público em geral. Então, como eu vou expor algo, o que eu espero no mínimo é que esse público, esse meu público, que vai ter acesso a esse meu artigo, que ele consiga compreender esse conteúdo. Não importa se é uma ideia ou um tema. O essencial é que durante a leitura seja possível identificar exatamente o que se fala. Ou seja, todas as informações básicas, as mais importantes, devem estar listadas. O artigo expositivo é um espaço de transmissão de ideia, no qual se explana sobre um tema apresentando informações, características e descrevendo o que é necessário para o leitor entender o assunto tratado. É um tipo textual conhecido pela objetividade, além de ser esclarecedor. Então vai ser uma linguagem direta e clara, justamente para o leitor, para o meu receptor daquela mensagem, ter acesso de forma bem fácil àquele conteúdo. Beleza? Não há necessidade de convencer o leitor. Veja, não é um artigo de opinião em que você vai emitir sua opinião e vai fazer com que o leitor que esteja lendo aquele artigo adote a sua ideia, compre a sua ideia. Não. Aqui não importa se ele vai ser convencido ou não. Vocês vão expor algo, expor uma pesquisa, expor um conhecimento que vocês pesquisaram sobre aquilo e querem transmitir. Mas se o leitor ou aquele que estiver assistindo o seminário de vocês, né, se ele vai comprar aquela ideia ou não, é uma outra história. Vocês não estão para convencer, vocês estão para expor, para apresentar algo. Esse tipo de texto, né, o artigo expositivo, ele é usado em livros, enciclopédias, verbetes de dicionário, textos para transmissão de conhecimentos em diversos meios de comunicação, né, como a internet, que está cheia de artigo expositivo, jornais, revistas também, né, super interessante, Mundo Estranho, enfim, revistas voltadas para a pesquisa vão trazer muitos artigos expositivos, né, justamente expondo aqueles avanços científicos, tá? Agora a gente vai ver algumas características desse tipo de texto, né, desse gênero textual, que é o artigo expositivo, tá?
a gente vai utilizar uma linguagem clara e objetiva, como eu já falei, né? Tem que ser de fácil compreensão por diversas pessoas, porque se eu estou apresentando um conteúdo, eu quero que aquele conteúdo seja assimilado, né? Eu quero que aquele conteúdo seja entendido, né? Já que eu estou expondo aquilo justamente para a compreensão do público. Apresentar muitas informações sobre um determinado assunto, né? Eu não vou parar apenas em uma fonte. Se eu estou pesquisando sobre, vamos pensar nas mudanças climáticas, por exemplo, né? Que o nosso texto vai falar disso. Eu vou pesquisar sites, vou pesquisar artigos científicos sobre essas mudanças climáticas, eu vou pesquisar em revistas, em livros, tá? Então eu tenho que ter muitas informações justamente para quando eu for lançar esse meu artigo expositivo, ele vir recheado de coisas interessantes, de informações relevantes, importantes para aquele tema, beleza? Especificar conceitos e definições. Como assim, professor? Olha, se eu for falar, por exemplo, sobre o degelo. Ah, mas o que é o degelo? Então eu vou explicar o que seria esse termo degelo para que o grande público, né, ou o público em geral, entenda aquele assunto. Recorrer a enumerações, comparações, contrastes, para clarificar os conceitos. É como eu falei, né? Deixar os conceitos bem claros, para que não haja dúvida sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema. Mostrar exemplos dos assuntos abordados. Qual é a estrutura de um artigo expositivo? Olha lá. Ele pode ser construído através de estrutura típica, né? Esses textos básicos que a gente escreve, uma introdução, um desenvolvimento em que eu vou abordar o assunto, vou falar das pesquisas que foram feitas acerca do tema. E a conclusão, né? Fazendo um fechamento de tudo aquilo que eu pesquisei. Mas, mais importante do que seguir essa estrutura aqui, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, mais importante que isso, é que haja a exposição de ideias certas e bem organizadas sobre um determinado tema. Porque não adianta eu seguir exatamente essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, não adianta eu seguir tudo isso se eu não consigo ser claro nas minhas ideias, se eu não consigo expor o assunto abordado. Na introdução é feita a apresentação do tema que será abordado, com possível contextualização no universo mais amplo, no qual o tema se encontra inserido. Por exemplo, eu não posso falar só do aumento da temperatura na Terra, sem falar sem mudanças climáticas. Então, eu vou falar de todo o contexto para fazer o meu recorte, né? Eu falo do macro e depois falo do micro, tá? Então, vamos lá. Nesse momento, é feita também a definição do objetivo do texto. Ora, para que eu vou escrever aquele texto, né? Eu vou escrever só para falar da poluição nos rios? Ou eu vou falar que tem a poluição, mas que a gente também pode fazer alguma coisa para que isso mude, né? Porque eu não posso simplesmente só apontar o dedo. Eu tenho que dar uma solução. Ou pelo menos mostrar que existem, e se não existem, que pelo menos estão estudando, procurando algumas soluções. Quanto ao desenvolvimento, vamos lá. No desenvolvimento é feita uma explicação pormenorizada. O que seria pormenorizado? Falando os pormenores, os detalhes. Eu vou explicar cada termo em detalhes, justamente para que o leitor consiga compreender, havendo uma exploração de todas as suas vertentes e de todos os aspectos principais e secundários relativos ao mesmo, né? É o que eu falei, eu vou abrir de forma da melhor forma possível aquele assunto, vou explicar aquele assunto para que o leitor consiga compreender, né? Eu vou ler esse artigo sobre a água da Cozampa. Por que a água da Cozampa vem amarela? Então eu vou ter que explicar o porquê. Se eu falar em cloro, se eu falar em micro-organismos, eu vou ter que explicar o que cloro é esse, como é que ele é acrescentado à água, que micro-organismos são esses que aparecem na água, porque essa água não é não é pura como deveria ser, porque ela não é exatamente potável, mas que ela traz alguma sujidade na água, algumas sujeiras, algumas contaminações. Então eu vou ter que explicar esses detalhes para que o leitor tenha todas as informações possíveis a ponto dele mesmo formar uma opinião e falar: entendi, isso acontece, então vamos pensar de que forma a gente pode
reclamar, exigir uma água de melhor qualidade. Isso é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que a água é pura, impura, enfim. É só um exemplo mesmo, tá? E a nossa conclusão, como é que vai se dar? Olha, na conclusão ocorre a reafirmação do tema, né? A gente relembra, olha, esse texto falou sobre isso e vislumbra solucionar de tal forma. Sendo feita a síntese dos conteúdos abordados, né? Eu faço um apanhado geral para relembrar o leitor de tudo que ele leu naquele artigo. E pode haver uma retomada de posição do autor relativamente ao assunto tratado. Como assim essa tomada de posição? O autor ele pode propor soluções para aquilo. Se é um problema, propor soluções. Entenderam? Então, por exemplo, na questão da água, ele pode dizer, olha, mas há um tratamento alternativo feito em tal lugar, esse tratamento acontece de tal forma, talvez, se ele for adotado, seja uma boa solução para nós, entendeu? Tá? Tudo baseado na pesquisa que ele fez. Então, se ele pesquisou, por exemplo, a água da Cozampa, viu que ela é imprópria para o consumo, ele automaticamente vai pesquisar também uma possível solução para aquele problema, entendeu? E aí, galera, vocês vão ler esse texto aqui, ó, como tarefa para casa já, né? Já que a gente conheceu esse artigo expositivo, já sabe do que se trata, sabe como ele se dá, como ele é escrito, essa pequena merendinha, tá? Um dever de casa. Faça a leitura do texto O Verão Mais Quente em 130 mil anos, que está na página 57 do livro didático de vocês. E em seguida, resolva as 10 questões referentes ao texto lido. Pessoal, são 10 questões. Calma, galera. São 10 questões, mas são questões bem tranquilas, bem fáceis. E outra, são questões todas relacionadas com esse texto. O Verão Mais Quente em 130 mil anos. Então é só ler o texto e responder aquelas questões que a gente vai ter um momento justamente para fazer a correção desse exercício, ver o que vocês acertaram, o que erraram e como deveria ter sido feito, caso tenham errado, tá? Os exercícios, essas questões, na verdade, as 10 questões, elas estão nessas páginas, olha, 58, 59 e 60. Um abraço virtual, já que a gente não pode se abraçar fisicamente, mas fica esse abraço, fica o meu carinho e a minha saudade, beleza? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.